Vendas pelo WhatsApp. E com este tema, se você vende, você não pode deixar de ver o Café Corporativo de hoje. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o meu amigo André Silva, ele que é especialista em vendas pelo WhatsApp. Seja muito bem-vindo, André, aqui é o Café Corporativo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz e quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado. O André, ele é um especialista em vendas, é um profissional especialista em vendas, autor de 2 livros, que é o Vendedores de Alta Performance e o 86 Técnicas para Vender Mais Todos os Dias. Esses 2 livros já venderam mais de 100 mil exemplares, então além de ser palestrante, de ser treinador, podemos dizer também que o André é escritor. Parabéns pelo trabalho e espero que a gente possa aqui nesse programa de hoje trazer um pouquinho de contribuição dessa sua expertise para o nosso telespectador, André. Vender pelo WhatsApp é um assunto do momento? É o assunto do momento. Hoje os vendedores, as empresas precisam do WhatsApp. A inteligência artificial também está aí, mas a inteligência artificial nada mais é que conduzir para um local onde tem uma pessoa. Ou seja, vai ter uma emoção. Essa emoção é o vendedor preparado. Ou seja, existe. Não existe vender sem gente atrás da... Não, nunca vai existir. Né? Porque na realidade, em algum momento, vai ter uma condição onde o vendedor vai entrar. Geralmente é isso. Sim. E aí é que ele tem que estar preparado. Ou seja, lá embaixo, nessa esteira, ele tem que ter técnica, ele tem que ter estratégia, ele tem que entender de cliente, ele tem que entender do produto, ele tem que entender de pessoas, ele tem que gerenciar as emoções, mas principalmente identificar perfil e aí se adaptar. E quais as principais dicas? Olha, você está dizendo para a gente que o WhatsApp é uma ferramenta. O WhatsApp não é seu vendedor, ele é uma ferramenta para o seu vendedor utilizar, correto? Exato. Eu preciso ter técnicas bem definidas. Eu preciso ter um processo bem definido no WhatsApp? É interessante que tenha um processo bem definido, porque o que acontece? Geralmente os vendedores não têm um funil, ou seja, eles têm poucas oportunidades. Eles trabalham um número de prospecção abaixo daquilo que eles precisam. Então existe uma estratégia para você prospectar todos os dias, entender um pouco mais daquele perfil que ele vai estar trabalhando, do volume, de como que ele cria essas oportunidades diárias. Então, ele é uma ferramenta que proporciona o aumento das vendas, mas ele precisa ter a consciência que isso é importante. E a estratégia é fundamental. Ou seja, não é um copia e cola quando ele vai mandar uma mensagem. Toda mensagem precisa ser personalizada, porque se não é personalizada, a pessoa não se sente exclusiva do outro lado. E ela precisa ter uma finalidade. Qual a finalidade dessa mensagem? É trazer a pessoa para que lado, né? É isso? É isso mesmo. Por exemplo, muitas vezes o vendedor precisa apenas tentar tirar a oportunidade de mandar uma proposta. Ou seja, ele tem um objetivo, é mandar a proposta. Ele não está vendendo. Então ali ele tem que criar uma oportunidade para que o cliente queira receber essa proposta. E se ele fizer um copia e cola, o cliente vai entender que não é uma condição para ele exclusiva, única, uma oportunidade. Então tem que ter um objetivo específico. Mas ele pode ter alguns modelinhos que ele dá um copia e cola e adapta, troca o nome do cliente, ou nem isso funciona? Isso se for um produto específico e um perfil específico. Aí sim, mas sempre vai ter uma palavra ou outra, uma frase ou outra que vai precisar trocar. Porque às vezes numa situação o próprio cliente sente que não é para ele. E se isso acontece, já existe uma desconexão ali, né? Para desconectar e ele não responde mais. E no momento que ele não responde mais, acaba ficando no vácuo. E esse é um ponto, né? Porque até as piadinhas de Instagram estão em cima disso, né? O que eu faço quando o cliente me faz uma pergunta, eu respondo e nada mais acontece. As pessoas criam piadas, filmes a respeito disso, né? O que eu faço? O cliente me pediu uma informação, eu dei e ele não responde mais. O que eu faço?
Maravilha. O que acontece? Na maioria das vezes, os vendedores não sabem perguntar no WhatsApp. Por exemplo, que eu vejo muito, manda a proposta. Ele vai lá e manda a proposta. Ou seja, eles não qualificam o cliente, eles não qualificam o prospect, eles já querem vender automaticamente. Mas hoje, se eu pudesse dar uma dica especial, uma dica ouro, é o vendedor ter um checklist de perguntas, porque daí sim, ele vai se conectar e vai entender exatamente a necessidade, a dor, o desejo, para ele poder seguir e ter condução na proposta com mais assertividade. E se torna mais rápido também. Exatamente, se torna mais rápido, porque encurta a curva de fechamento ou da proposta. Ele vai ter resposta. O que acontece dentro do WhatsApp, se não tiver um fluxo de cadência, não existe uma negociação com mais propriedade. Eu costumo ver nas minhas consultorias, quando eu faço com os vendedores, eu olho ali o WhatsApp e não tem quase mensagem do cliente. Por quê? Porque não tem perguntas. Então, tem uma, duas negociações ali e nada mais. Por isso que as perguntas são importantes. Eu costumava dizer, quando eu trabalhava diretamente com equipe, que toda fala do vendedor tem que terminar com uma pergunta. Porque quem controla a conversa é quem pergunta, não é quem responde. Faz sentido, porque os clientes querem se sentir importantes. Então, quando você faz ele se sentir importante, existe uma reciprocidade, que é também fazer com que você se sinta importante. Isso é o gatilho da reciprocidade. E eu até dou uma sugestão extra, que é muito importante a sua pergunta: faça algo que o cliente não está esperando. Dê algo que ele não está esperando. Dê um bônus. Faça uma consultoria. Porque quando a gente consegue fazer isso, ele pensa em comprar da gente e o concorrente fica fora. A gente blinda a concorrência. Você oferece algo que para ele tem valor antes mesmo dele te contratar, é isso? Perfeitamente. E aí ele pensa, puxa, se antes de eu contratar esse profissional ele já está me ajudando, imagina depois que eu contratá-lo. Ou seja, será que a concorrência está fazendo a mesma coisa? A gente tem que medir. Provavelmente a concorrência não faz, porque a venda é um conjunto de detalhes. Então, na percepção do cliente, pequenos detalhes fazem a diferença. E esse é um cuidado que o vendedor precisa ter em suas negociações, na sua performance com o seu cliente. E venda é técnica ou talento? É os dois. A técnica para poder aprimorar, quebrar uma objeção, conduzir para um fechamento, fazer uma abordagem de sucesso é importante. E talento também, porque ele precisa ter carisma, ele precisa ter conexão. Então essas duas palavras são necessárias para poder ter uma performance melhor em cada uma das negociações com seus clientes. Quando eu estou no WhatsApp, André, eu consigo fazer a venda técnica, a venda consultiva, mas eu também consigo fazer a venda relacional. Consegue fazer a venda relacional, de acordo com o perfil do cliente. Sim. E isso é importante, porque existem 4 perfis. O pragmático, que é aquele que quer informações diretas, o analítico, que quer informações detalhadas, o expressivo, que é aquele que quer elogios, e tem aquele que busca a confiança, que está mais junto com você. E aí eu consigo, identificando quem é o meu cliente, eu consigo avançar. Exato. Por quê? Porque você consegue modelar. Então, se ele é pragmático e você consegue dar as informações mais rápidas, você não é prolixo. E aí já começa a conectar. Ou seja, é o famoso rapport. Muito bom. André, vamos fazer um intervalinho? Intervalinho agora, a gente vai conhecer aqui a dica de segurança do meu amigo Valdemar Pellegrini. Voltamos daqui a pouco aqui para o Café Corporativo com mais André Silva falando a respeito de vendas pelo WhatsApp. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre sites falsos de serviços vendas online. Planejar um simples churrasco de domingo pode virar uma dor de cabeça. Muitos consumidores, ao acessarem sites supostamente oficiais de franquias conhecidas, são vítimas de golpes sofisticados. Um exemplo comum é um site que oferece atendimento virtual personalizado com assistência, que apresenta produtos, preços e até agenda para entrega. O pagamento é solicitado via Pix antecipadamente, total ou parcial, e no horário marcado a mercadoria não chega. Só então o consumidor, ao investigar novamente o site, percebe que ele é falso, com endereços inexistentes dessa franquia, não cadastrada e tem informações fraudulentas. Nossa dica de segurança de hoje é:
Pesquise antes de comprar, valide o endereço e o CNPJ do site oficial da empresa. Desconfie de preços muito baixos e pagamentos exclusivos com Pix. Evite clicar em links de redes sociais ou mensagens diretas, mesmo que pareçam confiáveis. A sofisticação dos crimes virtuais exige atenção redobrada. Proteja seus dados, seu dinheiro e compartilhe esse alerta de segurança com amigos e familiares. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, aqui com o meu amigo André Silva. Enquanto nós estávamos aqui no intervalo, a gente falava que é um gaúcho que não toma chimarrão, é isso, André? Exatamente, mas como churrasco. Come churrasco, sabe fazer um churrasco. Sei fazer um churrasco, então é tenho gaúcho. técnica. Então é gaúcho de verdade, muito bom. André, dentro dessa sua especialidade, que hoje realmente é uma das especialidades mais requeridas no mercado, que é a venda pelo WhatsApp, eu quero saber o seguinte. A gente geralmente fala de venda pelo WhatsApp para mandar proposta. Mas se eu tenho uma loja, eu quero trazer esse cliente para dentro da loja, ou eu quero que ele veja meu catálogo e compre, ok? Eu consigo usar o WhatsApp para trazer o cliente para dentro da minha loja? Legal, consegue. Só que muitas vezes as lojas não têm o cadastro dos seus clientes. Não faz o tema de casa. É pegar o cadastro, é poder mandar informações, é se relacionar com esse cliente, é poder informar que tem novas condições, é pegar no dia do aniversário, poder criar uma condição especial, ou seja, não existe uma manutenção. E quando não existe uma manutenção, não existe negociação. Então, é possível, mas tem que ter o cadastro, tem que ter o mailing. Aí você consegue fazer mensagens personalizadas, você consegue fazer um a um, até para ele se sentir diferenciado. E olha que interessante que você está falando num assunto que já me remete a outro. Quer dizer que se eu tenho o cadastro dos meus clientes, eu consigo prospectar pelo WhatsApp. Eu consigo, prospectar. Por exemplo, buscar meus clientes que já faz algum tempo que não estão em contato comigo. Exatamente, porque muitas vezes na base tem clientes inativos, que um dia comprou, que um dia se relacionou e está lá parado. Então, se fizer uma ação específica, por exemplo, tem 10 clientes inativos. Se você fizer uma ação e recuperar 2, são 2 na carteira que você está fechando e que não está deixando para a concorrência comprar. Vender, quer dizer, né? Porque ele vai comprar de alguém. Vai comprar de alguém. A depender do produto, é um produto que faz parte do dia a dia dele. Se não está comprando comigo, sem ser atendido, ele não está, né? Ele está sendo atendido por outro, correto? Correto. E muitas vezes só uma mensagem, olá, bom dia, estou aqui entrando em contato para saber se ainda tem interesse de conhecer os nossos produtos, gostaria de saber se aconteceu alguma coisa. Esse tipo de senso de importância que ele passa para o potencial cliente, muitas vezes ele vai dizer assim, claro, tem alguma promoção hoje da camisa tal, então já começa o relacionamento. E vale mandar, por exemplo, catálogo, vale mandar oferta, vale mandar esse tipo de coisa? Vale mandar, mas tem que ter um cuidado. Muitas vezes se manda um catálogo, uma coisa gigante, e o cliente não vai olhar. Então se cria sempre uma mensagem e se manda via texto. Tá. Aí pode grifar em alguns pontos importantes, não pode ser um texto longo e sempre que terminar na última frase tem que ter um CTA, um pontinho de interrogação para fazer com que o potencial cliente responda. Na cabeça dele ele vai ficar na responsabilidade de responder. Isso é uma técnica legal. CTA é o Call to Action, ou seja, é uma chamada para ação. Então eu finalizo a minha mensagem sempre com uma chamada para que o cliente possa tomar alguma ação que me interessa ele tomar, é isso? Isso, exatamente, porque se termina assim, qualquer coisa estou à disposição... Eu sei lá, é para sempre, né? Acabou. Vai ficar na mão de quem? Do potencial cliente. Tá. Agora a negociação não pode ficar na mão do cliente, tem que ficar na mão do vendedor. Muitas vezes o cliente diz lá no WhatsApp, eu vou entrar em contato dia tal. Olha só, deixa eu lhe perguntar. Se eu entrar em contato amanhã com uma condição especial,
qual é o horário que eu posso falar com o senhor? Então, ele tem que dar o comando e muitas vezes não o cliente. Ou seja, o trabalho precisa estar, eu sou o vendedor, o trabalho tem que estar nas minhas mãos, é isso, no meu controle, correto? Exatamente, porque o que acontece? Se você deixa na mão do cliente, ele não retorna mais. Posso mandar link? Pode mandar link, mas aí tem uma técnica. Aguinaldo, estou mandando aqui o link de pagamento. Por gentileza, você pode abrir para ver se realmente você consegue pagar no cartão? Clica no link, por gentileza. Posso mandar um link, por exemplo, de um produto que eu estou ofertando, de um produto que eu coloquei numa situação diferenciada, para esse cliente clicar no link e abrir o produto? Pode. Mas aí eu tenho que mandar também alguma coisa escrito, né? Eu não posso simplesmente mandar o link, porque daí Isso. parece vírus. Exatamente, ele não vai abrir. Só que tem que ter o processo de negociação. Não adianta só mandar o link. Tem que identificar a necessidade, se ele compra pelo desejo, se ele tem um medo, o que realmente motiva esse cliente a comprar. Se ele der o aceite, aí você pode mandar o link. Por quê? Porque ele já está conectado. Ou seja, então primeiro eu mando esse texto para depois eu mandar alguma coisa que seja para ele abrir, correto? Correto. É isso? Isso, desde que exista um fluxo de negociação e que ele consiga pegar o interesse. Então, se quer vender um sapato, por que precisa de sapato? Qual o número de sapato? É um sapato mais confortável? É um sapato para festa? Então, essas perguntas você vai pegando. Quando pegar, você pode fazer a oferta e se ele disser que sim, você manda o link. Tá certo. Como que eu faço para prospectar pelo WhatsApp quando, imagine você que eu estou em um grupo de WhatsApp e aquele grupo tem potencial, provavelmente tenha compradores em potencial ali, mas eu não sou conhecido. Vou dar um exemplo para você. Estou em um grupo da associação comercial da minha cidade. Estou em um grupo de um networking. Como que eu faço para me colocar em evidência e fazer com que as pessoas saibam que eu estou ali e que eu vendo determinado produto? O segredo é não vender. Fala mais sobre isso, por favor. Porque se você tentar vender, as pessoas não vão querer comprar. Agora, se você quiser ajudar o grupo, as pessoas futuramente vão comprar e vão lembrar de você. Exemplo, então você pode ir lá e colocar 5 dicas, você pode ir lá colocar 3 maneiras de fazer alguma coisa e aí sim ajudar o grupo. O que tem de conexão do grupo, que são assuntos afim que você pode ajudar. Então, se você fizer isso, as pessoas vão entender a generosidade. E quando tem generosidade, tem reciprocidade. Em algum momento eles podem lembrar do Aguinaldo e aí sim avançar numa negociação. O meu parceiro de trabalho aqui, o meu colega de trabalho, o Pellegrino, ele vem toda semana com as dicas de segurança. Então, toda semana aqui no Café Corporativo a gente oferece a dica de segurança do Pellegrino. E ele faz isso realmente para ajudar a população a ter mais segurança cibernética, na rua, no dia a dia. Quer dizer, isso ele está fazendo uma utilidade pública sem intenção de ter um retorno imediato, mas esse retorno existe. É isso que você quer dizer? É isso que eu quero dizer, porque o universo vai pegar. Não tem volta, ele está fazendo isso de coração. É algo que ele está fazendo com generosidade, está fazendo com conhecimento técnico, com autoridade. Muito bom. André, dá para mim agora a dica de ouro do WhatsApp. O que é que não pode faltar no meu processo de venda pelo WhatsApp? Perguntas. Tem perguntas específicas assim? Você falou lá no início que eu posso ter algumas perguntas já catalogadas, né? Pode ter. Mas existe uma diferença, por exemplo, entre perguntas para eu prospectar, perguntas para eu negociar, perguntas para eu fazer um levante de um cliente que talvez eu tenha passado do time e supostamente se eu não fizer nada eu perderia. Existe alguma técnica em específica para isso? Muito bom. Por exemplo, quando o cliente diz, eu preciso pensar, o que o vendedor precisa dizer nesse momento? Entendo perfeitamente o que especificamente o senhor precisa analisar. Qual é o ponto principal que te leva a querer pensar? É isso? É isso, porque a primeira objeção geralmente não é verdadeira. Sim. Existem outras que estão ocultas que ele não quer falar. Ele dá desculpa. Ele dá desculpa. E muitas vezes a objeção é com o vendedor. Não simpatizou, não passou credibilidade. Eu chamo de objeção de descarte. Ou seja, ele dá uma desculpa para poder sair fora. Para se ver livre, não pressionado. É isso? Exatamente, Tá, exatamente. muito isso. bom. André, vamos fazer mais um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco aqui do café. E enquanto isso, você que está em casa, conheça aqui o trabalho da Malu, que é a nossa parceira da Novo Conceito Consultoria. E daqui a pouco a gente vem com mais cafeína.
E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco? E que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio. Nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o André Silva, ele que veio para nos ensinar a vender pelo WhatsApp. E aí eu estou aqui vendendo pelo meu WhatsApp, estou aqui no meu telefone, ou seja, no business, né, que é o WhatsApp pelo computador, e veio uma objeção. Como é que eu trabalho a objeção? Porque às vezes vem objeção e o vendedor fica desesperado. Poxa, eu vou perder essa venda à toa, né? Tem técnica para isso também, André? A técnica é o segundo momento. O primeiro é a atitude, porque geralmente ele se desespera. Uhum. Então, quando ele recebe uma objeção, 2 palavras são importantes: entendo e compreendo. Por quê? Porque daí ele amortece a objeção e facilita também para o cliente ouvir ele. Então, a atitude ela é muito importante. 50% é atitude, 50% é técnica. Então, quando eu digo que eu entendo, o cliente ele já não se vê mais como desafiado, ele vê que tem alguém que está solidário a ele, não tentando convencê-lo. Perfeito. Porque uma objeção é um mecanismo de defesa. Uhum. Quando você se coloca do lado dele, abre um espaço mental também para ele ouvir você. Uhum. Então, essa forma de compreender e de amortecer a objeção já te coloca na frente da concorrência. Então, quando você me dá uma objeção e eu falo, André, entendo, escrevi lá, entendo. Como posso te ajudar a resolver essa situação? Pode ser X ou Y. Vale eu dar opções? Vale dar opções, mais do que uma ou outra. Eu uso muito a técnica do relógio, que é, o senhor pode me falar um pouco mais sobre a sua dúvida? O que acontece? Eu devolvo para ganhar tempo, para que no momento que ele coloca as informações, eu já tenha a argumentação precisa. Por isso que é a técnica do relógio. Muito bom. Outra coisa, André, quando eu falo, quando eu devolvo essa pergunta para o cliente e ele titubeia na resposta, eu consigo identificar que ele está me dando uma desculpa, eu posso mudar de assunto ou eu foco ainda naquilo? Pode mudar de assunto, porque muitas vezes até ele vai ficar no vácuo, ele não vai responder. E aí você pode pegar no outro dia e talvez mandar um áudio, porque ele pode ser sinestésico. E uma coisa importante, o áudio tem que se prometer brevidade. Cliente, estou gravando um áudio em 1 minuto para detalhar rapidamente aquilo que o senhor precisa. Ou seja, com isso eu ganho esse cliente novamente e dou seguimento no processo, é isso? Você recupera ele, por quê? Porque a voz passa sentimento, a voz também, se ele é sinestésico, conecta. Então isso é bem importante. Não sugiro que passe de 1 minuto. André, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Posso dizer que realmente foi um programa rico e, como tantos outros que nós temos aqui, uma aula para o nosso telespectador. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Aguinaldo, a oportunidade. Sempre que precisar, também estou com você aqui. Você é um grande parceiro. Muito obrigado. Um abração. Muito bom. André Silva, palestrante. Esse nome aí realmente vai ficar marcado aqui no Café Corporativo. E você que está em casa continua assistindo o Café, não só aqui pela TV, mas também pelo YouTube. Aliás, no YouTube nós temos um acervo de quase 400 programas, cada um com um assunto específico, porque afinal, o Café Corporativo é isso, essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso,
fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular. E tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.